sou o professor Danilo Svágera, de Filosofia, e hoje uma matéria, mais uma delas, crucial, de suma importância para o Enem. Na aula de hoje vou apresentar para você uma matéria denominada Natureza e Cultura. Esses dois termos que são termos que muitas vezes nos pega de surpresa na prova do Enem e que apresentam diversos significados. Nós vamos abordar hoje, então, essas diferenças, esses diversos significados, tanto nas ciências humanas, mas também em outras disciplinas, tendo como foco sempre as ciências humanas, que é a minha grande paixão. Vamos lá, então, comigo? Primeiro, uma análise para início de conversa sobre o termo natureza. Há diversos tipos de termos, de conceitos que nós usamos para a palavrinha natureza, galera. O primeiro deles é um conjunto de elementos, mares, montanhas, árvores, animais do mundo natural. É como dizer para vocês que quando eu falo, por exemplo, a natureza de algum lugar, eu estou falando nesse sentido específico sobre justamente árvores, montanhas. Então fica bem fácil. É uma palavra que nós usamos mais no dia a dia. Ainda não é aquele significado que nós veremos para as ciências humanas. Um outro significado tão importante quanto, mas ainda não é a das nossas ciências humanas, é justamente a palavrinha universo, com todos os seus fenômenos. Essa palavra é muito usada, por exemplo, na física. Quando nós falamos na física, por exemplo, que vamos estudar a natureza, nós estamos usando nesse significado, vamos estudar o universo. Tanto é que a palavrinha física provém da palavrinha physis, lá nos gregos, que significa justamente natureza, também traduzida às vezes por universo. Vamos lá, então. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na nossa área de filosofia. Bora? E na filosofia, e na minha disciplina, o que significa natureza? Olha, natureza em filosofia tem como sinônimo a palavrinha essência, que é justamente o conjunto das propriedades, estou aqui lendo com vocês, que definem uma coisa. A natureza é o princípio de um ser, portanto, imutável. Muita informação. Vamos por parte, então. Primeira coisa, é um conjunto de propriedades que definem algo. Então, quando eu falo para vocês que é natural que algo seja assim, eu estou dizendo justamente que faz parte das propriedades daquele algo, né? A gente vai ver vários exemplos daqui a pouquinho, por enquanto fica com essa informação. E quando eu digo para vocês que é o princípio de um ser, é que eu estou dizendo, no fundo, que quando há algo que é natural a um objeto, é que faz parte daquele ser, que é imutável. Palavrinha que significa que não muda. Então, para dar um exemplo aqui, até nós chegarmos à parte dos filósofos especificamente, eu posso falar, por exemplo, que é natural que qualquer coisa. Então, eu quero dizer que é natural que faz parte daquele ser, não se altera, é imutável. Já começaram a compreender? Há muitas informações que nós falamos no dia a dia que são errôneas, que são erradas. Quando eu falo, por exemplo, que é natural que o homem não chore, uma palavra, uma expressão muito preconceituosa, eu quero dizer que o quê? Que faz parte, que é imutável. Se eu descubro alguém que chora, já não é mais natural. Então, fica com essa definição na cabeça e vamos lá para os nossos autores. Vamos abordar um pouquinho como é que esses autores falavam dessa palavrinha natural. E há várias concepções no decorrer da história da filosofia. Primeiro que eu vou trazer para vocês aqui são duas concepções de natureza para um filósofo chamado Aristóteles, em duas obras diferentes. Uma obra chamada Política e outra obra chamada Metafísica. A primeira obra ele trata sobre o que é política e a segunda obra ele trata sobre o que é o conhecimento, como se dá o processo de conhecer. Olha só, na primeira obra ele diz para a gente, na obra Política, assim o homem é, por natureza, um animal social. Olha a palavrinha natureza sendo usada aí, e não no contexto nem físico, não no contexto nem do senso comum, por assim dizer, do nosso dia a dia, mas no contexto filosófico. O que é que Aristóteles quer dizer com isso? Que o homem é naturalmente, que o homem é imutavelmente, que o homem é de fato um animal que vive em sociedade. Já ouviram falar que o homem é um animal racional? Pois é, aqui nós estamos acrescentando mais uma característica do animal racional. O Aristóteles está dizendo que ele é um animal social, que vive em sociedade. Ele até explica depois dizendo, mais social do que os outros animais que vivem juntos. Ou seja, é da nossa natureza, é da nossa essência, olha o sinônimo, que nós sejamos animais
sociais, que vivemos em sociedade e não há ninguém, portanto, que consiga viver sozinho plenamente. Aristóteles já está dando essa dica para a gente. No segundo ponto, nós temos, na obra Metafísica, ele dizendo: todos os seres humanos desejam naturalmente o conhecimento. Ele está dizendo, então, que é imutável, que nós, sem exceção, todos os seres humanos, por essência, nós gostamos de conhecer, nós gostamos de ter prazer no conhecimento. Nessa obra ele vai desenvolver justamente essa noção e vai falar que nós temos prazer nas sensações, no pensamento, mas não é o nosso caso aqui. Nós não vamos abordar Aristóteles especificamente, mas sim o conceito de natural. Outra palavra, outro exemplo, quando se diz a palavra natural, a gente encontra em Thomas Hobbes, na famosa obra O Leviatã. Nessa época de Thomas Hobbes, nós vamos ter vários autores falando de uma chamada condição natural, condição humana. Inclusive, esse termo já apareceu no Enem inúmeras vezes. E o que o nosso Thomas Hobbes vai dizer, para depois eu falar um pouquinho sobre essa época, como é que estava na moda essa palavra natural, ele vai dizer que de modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia. Primeiro, a competição, segundo, a desconfiança e terceiro, a glória. O nosso Thomas Hobbes está dizendo que é natural do ser humano, olha, eu vou falar de uma forma didática, é natural ele ser maldoso. Ele não usa a palavra maldade, mas há de se entender isso, que nós somos seres que causam discórdias, competição e desejamos puramente a glória. O que ele quer dizer com isso? Que é natural dos seres humanos, ou seja, todos os seres humanos possuem essas três características. Como é imutável, gente, ou seja, como não muda, isso é invariável. É bom sempre tocar nesse ponto, porque nós vamos perceber que se acharmos um exemplo que seja de um ser humano que não é dessa forma, nós acabamos quebrando o argumento do filósofo. Mas o nosso Thomas Hobbes está convencido que ele está certo nesse aspecto. Outro autor que é muito famoso, eu nem coloquei aqui para vocês, mas que, de certa forma, é bastante abordado também, é justamente o filósofo Rousseau, que vai ter um contraponto. O Enem adora isso, colocar dois autores como contraponto, né? Como briga ali entre eles. Se de um lado o Thomas Hobbes vai falar justamente que nós somos animais maldosos por natureza, que quer discórdia, o nosso Rousseau vai dizer que o ser humano ele é naturalmente bom. Nós nascemos bons, mas a sociedade, depois de certo tempo, depois do convívio social, nós vamos nos tornando maldosos. Olha só como é que o Enem aborda isso. Geralmente, ele coloca dois textos, um do Thomas Hobbes e outro do Rousseau, e pede para você comparar. E a comparação está justamente nessa noção de condição natural. Na época, é interessante nós lidarmos com isso, na época desses autores, a palavrinha usada era a palavra natureza, mas eles usavam expressões como, por exemplo, condição natural, a condição humana, para dizer que é algo que está dentro de nós. É imutável, é essencial, portanto, é natural. O terceiro autor que nós vamos citar hoje aqui é justamente o Sartre, o Jean-Paul Sartre, que vai já ser bem mais contemporâneo do que esses anteriores. Para vocês perceberem como é que o conceito, a discussão de natureza, até hoje exerce um grande fascínio por muitas pessoas. Daqui a pouquinho a gente chega nesse ponto. Mas o Sartre vai dizer o seguinte: o homem é condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Gente, o que o Sartre quer dizer com isso? Sartre está dizendo para a gente, Sartre é um existencialista, ele está dizendo para a gente que nós temos como nossa natureza a condenação de sermos livres. O que isso pode ser colocado? O que ele quer dizer com isso? É dizer que nós todos temos a liberdade como grande fator essencial da vida humana, mas que a palavrinha condenado, muitas pessoas vão dizer, né? Ela entra em certa briga ou embate aí com a palavrinha liberdade. Mas ele quer dizer que não adianta. Nós podemos até termos muletas, até termos pessoas ou mesmo instituições que nos coloque perante o mundo e nos traga um certo direcionamento. Mas ele está dizendo, não adianta, nós somos livres. E cedo ou tarde essa liberdade bate na nossa porta, né? Essa liberdade, então, vai chocar. E a gente vai se sentir desamparado e muitas vezes sofrer em relação a isso, justamente pela nossa liberdade.
Espero que vocês até agora estejam entendendo de forma clara o conceito de liberdade vai ser abordado pelo Sartre, o conceito social abordado pelo Aristóteles, mas, sobretudo, o conceito de natureza exerceu e exerce fascínio. Grandes pesquisadores, seja nas ciências humanas, seja nas naturais, buscam até hoje elucidar o que é próprio do ser humano. Na escola, geralmente, nós já vemos na aula de biologia que é natural do ser humano ser um animal racional. Mas a gente está vendo que os filósofos acrescentam algumas coisinhas em relação a esse núcleo do racional. Vamos partir para a próxima, então? Beleza. Próxima, os diversos conceitos de cultura. Bem, se de um lado nós temos o conceito de natureza, agora temos o segundo conceito, que é o conceito de cultura. E esse conceito, pessoal, ele vai ter vários significados também, tal como o de natureza. Vamos lá partir, então? Bora! Primeiro, na agronomia, é a ação ou processo ou efeito de cultivar a terra, lavrar, cultivar. Quando eu falo sobre a palavrinha cultura no sentido de agronomia, estou dizendo que eu estou cultivando a terra. Né? Eu me lembro, por exemplo, do meu avô, há muito tempo atrás, saudades, vovô, quando ele dizia para mim, eu vou para a roça, porque lá há uma cultura de grãos. Então, ele queria dizer que ele vai no lugar onde as pessoas cultivam grãos. Ainda não é o significado adotado pelas ciências humanas. Espera um pouquinho. Então, o outro significado, que tem uma relação muito próxima, inclusive, com o conceito de agronomia, é o conceito de erudição, instrução vasta. Danilo, o que ele quer dizer com isso? Pois bem, quando eu falo assim, alguém é muito culto, alguém possui muita cultura, eu estou dizendo para vocês que a pessoa é muito erudita. É um conceito muito complicado de ser abordado, deixando bem claro, tá, pessoal? Haja vista que, quando eu falo que alguém é muito culto, eu estou tomando como base o quê? Qual erudição é essa? É uma erudição formal? Porque se for uma erudição formal, é só uma maneira de ser erudito. Há outras maneiras de termos cultura. Não vem ao caso, a gente não vai discutir esse conceito agora, daria horas de discussão. Porque o nosso grande tópico é justamente nas ciências humanas. Antes de passar para as ciências humanas, nós temos o conceito na biologia, que vou abordar bem rapidamente, haja vista que eu não quero passar vergonha com os professores de ciências naturais, ok? Mas no conceito de biologia, nós temos que cultura é o cultivo de célula ou tecido vivo em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. É quando eu falo, por exemplo, de uma cultura de uma cultura de bactérias, por exemplo, né? Que é justamente nesse conceito de um cultivo de tecidos ou de células e por aí vai. Então, a gente não vai abordar também isso, mas quando vocês verem na prova lá de ciências naturais, falando de, eu vi uma cultura de bactérias, não achem que elas estão lá, por exemplo, festejando, esquece disso. É só mesmo um conjunto, né, de bactérias. Para nós entrarmos, então, no conceito de cultura em ciências humanas, eu trouxe duas definições para vocês. Bem, a gente vai ver que essas duas definições, por mais que apontem para uma direção, não é ainda o que nós buscamos, ok? É necessário, bem necessário, inclusive, que depois nós elucidemos, deixemos mais claro. Mas vamos lá, então, para o primeiro conceito publicado pelo Linton em 1936. É um antropólogo e a antropologia é justamente a disciplina que vai estudar culturas. A cultura de qualquer sociedade consiste na soma total e organização de ideias, reações emocionais condicionadas e padrões de comportamento habitual que seus membros adquirem pela instrução ou pela imitação de que todos, em maior ou menor grau, participam. O que ele vai dizer para a gente, então? Que cultura, no sentido que ele está abordando, é a soma de fatores dentro de uma determinada sociedade. Fatores como, por exemplo, questões de comportamento, questões relativas às instruções, o que ele aprende. Então, aqui já deixa colocado no início aqui, já deixa colocado, olha, entre aspas, cultura tem a ver com hábitos. Então, espera aí que a gente vai chegar lá. Nós temos também o Leslie White, também das ciências sociais, também um antropólogo, que vai dizer para a gente o seguinte: por cultura, queremos dizer o conjunto de ferramentas, utensílios, língua, hábito, instituições, rituais, objetos para vários fins, sentimentos, atitudes que todos os povos
possuem. Quando nós temos essa definição aqui, nós estamos dizendo, ele deixa até mais claro para a gente, que é o conjunto de tudo que é produzido por uma determinada sociedade. E ele exemplifica, né? Fala ferramentas, utensílios, língua, hábito. Então, olha que legal, já está apontando para o significado que nós vamos chegar. Quando eu falo para vocês que nós temos ferramentas que são produzidas, essas ferramentas, olha a palavrinha, produzidas, não nasce com a gente. Se ela é produzida, então, nós temos aqui um processo que é social, é um processo que lida com algo cultural. Vamos, então, para a definição que nós queremos chegar, de fato. Em resumo, tomando como base todos os autores que foram falados até agora, nós temos isso aqui. Cultura é o conjunto de regras, normas e valores que estabelecem padrões de comportamento. Então, o que a nossa definição aqui está dizendo para a gente? Cultura, gente, é o conjunto de hábitos, de valores e de certos comportamentos que nós temos numa determinada sociedade. Se vocês pegarem lá a nossa definição de natureza, e aqui a gente está dando um salto pequeno para comparar com a definição de cultura, se natureza era imutável, que não mudava, o ser humano, então, independente da cultura, desculpa, não posso falar cultura ainda, independente da sociedade que ele faz parte, nós temos agora cultura, que depende de uma produção humana, depende da sociedade que ele faz parte, depende, então, de uma construção. Nós temos mais um apontamento aqui, há uma relação íntima entre a cultura e a aprendizagem. Ou seja, quando eu falo de cultura, eu estou falando também de aprendizagem humana. Então, nesse sentido, nós temos agora o embate, a relação no sentido de nós termos a diferenciação. De um lado, aquilo que faz parte de qualquer ser humano e que não pode ser colocado de lado, está no núcleo do ser humano, e de outro nós temos aquilo que é aprendido pelo ser humano, não nasce com ele, é um aprendizado, ok? Então são as ferramentas, são os hábitos e por aí vai. Por isso que é difícil lidar com esses termos, até a própria ciência humana, ela vai ter certas dificuldades, porque nós sempre vamos buscar o quê? O que é realmente natural? O que realmente nasce com a gente e que não pode ser de outra forma? E, por outro lado, o que é cultural? O que nós aprendemos? No exemplo, lá no primeiro momento da nossa aula, que é um exemplo que eu até falei para vocês, um exemplo bem preconceituoso, eu soltei que muitas pessoas dizem que o homem não chora. Quando as pessoas falam isso, elas querem falar do modo natural, ou seja, é imutável, não muda, nenhum homem chora. Quando eu vejo, então, que há homens que choram, esse exemplo de natureza cai por terra. As pessoas, então, falam coisas erradas. Então, pode ser que nós tenhamos algo que é cultural, que é aprendido? Sim, nós estamos em outra parcela agora. Para a gente exemplificar aqui por imagens, por assim dizer, eu gosto de fazer uma bolinha. É como se no núcleo dessa bola fosse algo imutável, que jamais muda, e na superfície algo que está mudando, que é a cultura. O homem não nasce homem, pois precisa da educação para se humanizar. Muitos são os exemplos dados por antropólogos e psicólogos a respeito de crianças que, ao crescerem longe do contato com seus semelhantes, permaneceram como se fossem animais. Esses exemplos aqui que nós temos no texto, de pessoas que só têm a parte natural, mas não têm a parte cultural, ou seja, não aprendeu nada em sociedade, são exemplos bem controversos. Haja vista que é difícil falar de um ser humano puramente natural. Haja vista que nós estamos o quê? O tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro adquirindo hábitos, adquirindo comportamentos sociais, portanto, culturais. Vou deixar, então, para vocês uma reflexão, adoro colocar reflexão no final, eu nunca dou as respostas, haja vista que a filosofia é a disciplina das perguntas. Vamos lá, então. Karl Marx dizia que a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la. A abelha vai estar condenada, é natural da abelha fazer aquelas colmeias, lindas, mas é sempre daquele jeito. E o ser humano? O ser humano não é assim, ele pensa e ele adquire coisas e conhecimentos. Pode fazer prédios de vários andares, prédios de menos andares. Somente o ser humano possui cultura? Primeira perguntinha para vocês, será que os animais também possuem cultura? E segunda perguntinha, existe um ser humano puramente natural que não aprende nada? Espero que vocês tenham gostado. Essas duas reflexões ficam para casa para que vocês possam aí, depois da nossa aula,
pensar um pouquinho e sair aí conversando com os amigos, ok? Um grande abraço, até a próxima aula e nos vemos!